E aqui no estúdio eu recebo a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Boa noite, muito obrigada por receber, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Marcele. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Cumprimento a todos que estão em casa. Estamos aqui à disposição. Muito bem. Bom, bora começar com esse assunto quente, como a senhora viu aí na matéria, que os vereadores da oposição e também servidores estão mobilizados por conta desse projeto de lei que pode alterar a aposentadoria, como alíquota e tempo de serviço. O que a senhora poderia falar sobre essa situação? Olha, Marcele, essa é uma oportunidade assim maravilhosa aqui através da TV Atalaia, do Jornal do Estado, para a gente esclarecer algumas coisas. Desde a semana passada, nós estamos na escuta com os sindicatos. Estamos construindo, na verdade, construímos um substitutivo junto com os sindicalistas, acatando aquelas queixas, as maiores preocupações. Essa era uma reforma que eu sempre fui contra como vereadora, porque não tinha como lançar uma reforma que gostariam de lançar. A gente encaminhou um projeto naquilo que os sindicalistas colocaram para a gente desde a semana passada. Veja, construção com os sindicalistas, essa prefeita ouviu e nós com certeza acatamos vários pontos que são necessários e, logicamente, contemplando os servidores. Eu sou servidora pública, eu tenho consciência da importância desses servidores, jamais seria instrumento para prejudicar esses servidores. Foi de excelência essas conversas, essas reuniões. Os sindicalistas se sentiram contemplados. Até a última reunião, inclusive, foi hoje, até há pouco tempo. E, graças a Deus, nós estaremos encaminhando um substitutivo. Por que um substitutivo? Para evitar várias emendas. E essas emendas praticamente foram feitas com os próprios, que é quem a gente tem que ouvir. E assim aconteceu. Eu estou muito feliz com esse resultado. Amanhã ele segue, hoje mesmo já encaminhamos para a Câmara. Amanhã ele deve estar lá para ser discutido e votado. E, logicamente, penso eu que não haverá problema, porque foi decisão dos mais interessados, que são os sindicalistas que representam todos os servidores ali contemplados. Então, os servidores serão protegidos? Serão protegidos. Ouvimos praticamente todos os sindicatos, né? Nós ouvimos e fez uma grande diferença isso. Eu autorizei o nosso técnico, a nossa equipe técnica se debruçou sobre o projeto e sobre as pautas. Isso é uma construção. E tudo aquilo que foi reclamado, eu autorizei, inclusive, os técnicos dizendo assim, olha, eu sou servidora pública, eu sei o que eles sentem, então, exatamente por isso, a autonomia foi dada à equipe técnica de tudo que pudesse ser contemplado, sem prejudicar, logicamente, a gestão de uma cidade, de todas as pessoas, que fosse feito. E assim foi. Então, essa preocupação, por exemplo, dos médicos, dos profissionais da saúde com a questão da insalubridade, da aposentadoria especial, não haverá nenhum tipo de mudança, eles não vão perder esse direito, nós contemplamos com isso, nada melhor do que conversar e ouvir. Eu digo sempre, a gente tem escutado, tem ouvido, não só em relação às categorias, mas a gente tem administrado, tem feito gestão, ouvindo as pessoas, ouvindo o povo, ouvindo as comunidades, ouvindo os sindicatos. E por falar em ouvir, em diálogo, como é que está a sua relação com os vereadores? Então, a relação com os vereadores, ela está tranquila no sentido de que, Câmara, eu fui vereadora 8 anos, né? Então, eu sei exatamente como funciona a Câmara, momento de tensão, momento de paz, momento de tranquilidade, daqui já muda a rota. Está bem, é tão natural quando há divergência da gestora com um pensamento diferente de um vereador, de outro vereador, faz parte do parlamento, a gente sabe enfrentar isso e depois a gente toma a rota, o rumo que for melhor para o povo de Aracaju. A Câmara, juntamente com a gestão, com o Executivo, ou seja, Legislativo e Executivo, vão, logicamente, sempre estar discutindo para chegar no ponto certo para atender às necessidades de toda a cidade e das pessoas, que é o que a gente tem interesse.
Na Câmara tem duas CPIs que estão paralisadas, que é o Natal Iluminado e CMTT. Como é que a senhora avalia essa paralisação dessas CPIs? Não, na verdade, as CPIs estão lá. Não sei como é que está nesse momento, mas isso é um papel da Câmara, né? CPI, eu sempre defendi CPI como vereadora. Acho extremamente saudável especular, investigar, fiscalizar, faz parte do legislativo. E eu fico torcendo para que as coisas aconteçam, né? A gente começou a gestão há pouco tempo, tem só 6 meses, a gente já atuou, já fizemos tantas coisas pela nossa cidade, pelo nosso povo. E CPI e questões ligadas à Câmara, a Câmara vai tocar. O Executivo vai cuidar, logicamente, de executar, de melhorar a cidade, de melhorar a saúde, de melhorar o transporte público, gente. Há 6 meses atrás, não tinha um ônibus com ar-condicionado, Marcele. Já vamos falar sobre isso. Mas exatamente. Mas antes eu gostaria de saber se a senhora, de alguma forma, se sente ameaçada com essas duas CPIs. De jeito nenhum, eu fui preparada pela minha vida, com o Tribunal do Júri, em embates, em combates, minha vida toda. Parece até que estavam me preparando sem eu saber para chegar nesse momento, tá? Eu imagino que Deus tenha feito isso. Me preparou para esse momento. Eu cresci, digamos assim, e me desenvolvi em ambientes de debates, em ambiente do contraditório. Então, eu não vejo nada demais. Se for ameaça, está no caminho errado. Eu acho que CPI, como eu já falei, não vou repetir, é um instrumento que os legislativos do Brasil, federal, estadual e municipal, têm para, quando acharem interessante, fazer. Na minha época, as CPIs, elas não avançaram. E ali eu era oposição, e não entendia, porque tinha muitos elementos, né, para que pudesse avançar. Agora, elas estão, talvez, aguardando o momento do presidente se entender, colocar em pauta, mas a gente não se sente ameaçado de jeito nenhum. Quanto mais transparência, melhor. Eu digo sempre, se na nossa gestão tiver alguma pasta, alguma secretaria que esteja, digamos assim, devendo alguma coisa, eu tenho dito, não nomeei ninguém que eu não possa exonerar. Se tiver alguma coisa errada, a gente resolve. E quanto aos contratos milionários feitos pelo seu antecessor durante a campanha eleitoral, esses contratos já foram cancelados? Os contratos milionários da gestão anterior, está passando, inclusive, a gente tem uma consultoria hoje, nós contratamos uma auditoria. Eu falei muito sobre a Caixa Preta. A Caixa Preta a gente já mostrou uma parte, né, de alguns contratos, algumas coisas, a gente já tem resolvido, mas para gerar uma isenção, o que é que a gente fez? A gente fez exatamente o que deveria fazer. Contratamos uma auditoria que dá uma isenção e tem mais ou menos 180 contratos, salvo engano, para que passe por essa auditoria. Logo, logo, a gente vai ter a resposta disso e, dependendo do que a gente enxerga, a gente encaminha para os órgãos, logicamente, tomarem as providências. Vamos falar agora sobre o lixo e sobre também o transporte público, que foram 2 desafios no início da sua gestão. Podemos dizer que esses problemas já foram solucionados e as licitações? Olha, Marcele, eu comecei a minha gestão em janeiro com um problema, antes do dia 1º, já com o problema do lixo. A cidade, se a gente não tomasse uma atitude ainda antes de tomar posse, ela ia acordar o dia 1º toda cheia de lixo. Imagina o Réveillon. Então, a gente já começou com essa crise do lixo, porque o gestor anterior deixou simplesmente de pagar. Logo depois da eleição, ele parou de pagar. Veja só que coisa absurda. Má fé, né? E aí, como eu venho desse caminho de resolver problemas complicados, de combate, de debate, o que é que eu fiz antes de tomar posse? Já fui procurar a empresa, conversei para que ela estivesse fazendo essa coleta no dia 1º, para a gente conversar e tal. O problema do lixo, nós saímos da empresa que nós estávamos, fizemos um emergencial para uma outra empresa, porque não dava tempo de fazer a licitação, mas eu quero dizer aqui a você que está nos assistindo, que a nossa licitação já está muito bem encaminhada. Já está, inclusive, com o Tribunal de Contas, com um texto para passar pelo crivo do Tribunal de Contas, pelos técnicos, para depois a gente lançar esse edital. Então, isso para nós é o que interessa. Aí temos, depois daquela que a gente colocou emergencial, que não deu certo, não correspondeu com a necessidade da nossa cidade,
aí anulamos, né, quebramos o contrato, porque não estava fazendo as entregas, e isso é legal de quebrar, não existe multa, porque quando não se faz as entregas que estão nas cláusulas, cabe quebrar unilateralmente. E chamamos outra emergencial, que está atuando e que tem realmente já dado condições de melhorias à nossa cidade. Mas o que vai resolver mesmo é a licitação. Sim. E ela está bem encaminhada, assim como está encaminhada a licitação do ônibus, do transporte coletivo. Essa licitação também está bem encaminhada, mas eu não ia esperar, de forma nenhuma, deixar os usuários de ônibus continuar com aqueles ônibus sucata. Então, o que é que a gente fez? A gente declarou aquela licitação que não atendia de forma nenhuma ao usuário, quebramos, e exatamente por conta do que diz o Tribunal de Contas, que ela estava eivada de vícios, não só o Tribunal de Contas, mas como o Ministério Público também entendeu assim. Nós já tínhamos visto isso, não foi uma decisão ou um machismo da prefeita, nós temos o embasamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público, e nisso a gente cancelou aquela, tomando algumas atitudes corajosas, porque a gente mexeu em 2 setores que não podia mexer há décadas aqui, que era o setor do lixo, não podia mexer, era proibido, a gente mexeu, e não podia mexer com a questão de empresas de ônibus, e a gente mexeu. E aí está, em 6 meses, na nossa frota, uma frota que parte dela é elétrica, logo vai estar circulando, tenho a certeza disso. 68 ônibus com ar-condicionado. Até 6 meses atrás não tínhamos um ônibus, se fosse pela licitação anterior. Sabe o que aqui ia acontecer? Esses ônibus com ar-condicionado, a população só ia ter com 11 anos. E a gente já fez em 6 meses. Prefeita, 6 meses na administração, a senhora já consegue imprimir a sua marca na prefeitura? Sim, uma marca que a gente sente nas ruas. Essa marca a gente sente nas ruas, através dos munícipes, do usuário, da usuária de ônibus, do transporte coletivo, com esses ônibus circulando. A gente consegue sentir isso nos servidores, que a gente fez um reajuste acima da inflação. Nós aplicamos reajustes que o gestor anterior não tinha aplicado, ou seja, ampliando o reajuste do servidor, deixando os servidores aí escolhendo a data, inclusive, porque foram eles que escolheram qual a data que queria receber o seu pagamento. Foram eles que escolheram a mesa de negociação restabelecida de forma permanente, e foi essa mesa que nos ajudou a chegar e a contemplar hoje os servidores em relação à questão da reforma previdenciária, que é uma coisa que realmente temerária. O prefeito anterior, a gestão anterior, tinha que ter feito essa reforma desde 2019. E ele ficou protelando, ele judicializou aquela coisa. Hoje, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, a gente teve que botar a mão na massa. E a gente não tem receio disso, porque a gente está fazendo com muita responsabilidade. Ou seja, tem a marca da coragem, do trabalho intenso nesses 6 meses que a gente não parou, e a gente não vai parar, tá? Estamos enfrentando muitas coisas, Marcele, e até pelo fato de ser mulher, a gente sente uma oposição mais raivosa, que não se via antes, né? Eu fiz oposição dura, firme, mas eu não fiz oposição desrespeitosa nem mentirosa. Então, isso tudo aqui, através das nossas ações e das nossas entregas para a população, a gente fica se sentindo feliz, porque se eu for falar cada item no setor de saúde, por exemplo, a gente avançou bastante com o Hospital Nestor Piva, que a ambientação dele é outra, a climatização, a organização, que não tinha antes. O outro hospital, Fernando Franco, olha, tudo isso em 6 meses, viu, gente? Prefeita, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, realmente é uma pena, mas já fica aqui o convite para a senhora voltar mais vezes e ajudar a esclarecer todos os assuntos com a população. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Muito obrigada, eu faço questão de voltar, viu? Que o tempo é curto para explicar 6 meses intensos, é assim mesmo. Exatamente.